Testemunho de Emmanuel Agiático, o que está por trás do futebol. Tradução em português do testemunho de Emmanuel Agiático, um jovem de Kumasi, Gana, na África. Desde garotinho, o Senhor tem dado visões a este jovem, mas era só de vez em quando que elas aconteciam. A partir de 2009, as visões se intensificaram. Este é o relato da sua mais recente experiência, ocorrida na tarde de 24 de novembro de 2011, em que o Senhor o levou ao inferno e lhe mostrou muitas coisas que estão arrastando as pessoas para este lugar de tormento. Jogadores de futebol no inferno. Vi um garoto de 12 anos, que tinha sido jogador de futebol. Perguntei ao Senhor por que ele estava lá, e o Senhor disse que era por causa do ocultismo. O professor daquele garoto o conduziu a essa prática, para que ele fosse um grande jogador. Ele foi levado a um ocultista, para ser submetido a encantamentos, e usar um óleo especial, a fim de jogar bem. Também vi um jogador do Brasil. Ele tinha ido a um feiticeiro, pedir ajuda para jogar na confederação. Ele se recusou a voltar para agradecer àquele feiticeiro, e então, morreu no campo, quando estava disputando uma partida de futebol. Vimar Vivinfoé, jogador de Camarões, que morreu em 2003, durante uma partida de futebol na França. Ele tinha procurado a Rainha da Costa, em busca de poderes, para jogar na Copa Africana das Nações. Depois de obter os poderes, ele tinha que sacrificar a sua mãe, para a Rainha da Costa. Mas ele se recusou a fazê-lo. Então, naquele dia fatal, um espírito do reino das águas esmagou o coração dele, e o matou instantaneamente no campo. E agora ele estava naquele lugar, por causa do ocultismo. No inferno, eu o vi segurando um crânio humano. Jogadores de futebol e fãs, trilhando o caminho para o inferno. Vi então muitos times e seus torcedores passando por dentro de túneis, trilhando o caminho para o inferno. O primeiro time que vi foi o Chelsea Futebol Clube. Ivanovic estava na frente, conduzindo outros jogadores, em linha reta. Todos estavam segurando itens de mergulho. Alguns levavam incenso, óleo, anéis sagrados, e outras coisas. E então, vi como todos que torcem de coração para este time, estavam caminhando com eles pelo túnel que conduzia ao fogo do inferno. Vi Ronaldinho e alguns garotos entre 8 e 13 anos, que estavam aprendendo a jogar como ele. Então, vi um demônio de aparência estranha, que tinha asas de morcego e uma forma mista de mulher e macaco. Esse é o demônio que ajuda Ronaldinho a jogar bem. Sendo assim, quando aqueles garotos começam a ensaiar, esse demônio se manifesta e entra neles. Eu vi aqueles jogadores, todos os seus fãs, torcedores, e os garotos que querem jogar como Ronaldinho, caminhando pelo túnel, trilhando o caminho para o inferno. O próximo astro do futebol que vi, foi Kaká. Ele tinha uma Bíblia na mão direita, e uma bola de futebol na esquerda. Vi então um demônio ir até ele e dizer: "Siga-me, e te mostrarei o caminho da mentira." Aquele demônio então pegou a Bíblia, e colocou na mão esquerda de Kaká. A bola de futebol, ele a pôs na mão direita do jogador. Infelizmente, aquele demônio também o estava conduzindo ao inferno. Vi um homem dizendo em português que ele podia ser um cristão, mas que tudo que Kaká quisesse fazer no futebol, aquele homem faria por ele. Aquele homem fez alguns rituais, e um demônio apareceu. Ele pôs um líquido na cabeça de Kaká, e o demônio entrou nele. E ele então começou a jogar habilidosamente. Vi jovens jogadores brasileiros o seguindo em direção ao inferno. Também vi algumas pessoas caminhando em silêncio para o inferno. Eles eram os times brasileiros de futebol. Perguntei ao Senhor Jesus o que eles tinham feito, e ele disse: "É por causa da idolatria. Isso porque o futebol é um deus, e o destino dos seus partidários é o inferno." Vi Pelé entrando em um cemitério à noite para invocar um demônio. Esse demônio foi até os jogadores, e um óleo estranho foi passado neles. Foi-lhes dito que não tocassem em nenhuma mulher. Vi um demônio esquisito, com cabeça de homem e corpo de bezerro. Ele estava guiando o time, inclusive os jogadores mais velhos, como Pelé e outros. Também vi a maioria dos brasileiros seguindo a eles em silêncio, em direção ao inferno, por causa da paixão pelo futebol.
Vi muitos jogadores usando anéis, óleos especiais, e outros apetrechos ocultistas para terem sucesso. Porém, a parte triste é que todos eles estão caminhando direto para o inferno, junto com os seus torcedores. Vi o time de futebol da França, sendo guiado por Zidane e outros ex-jogadores. Todos os seus fãs e torcedores estavam lhe seguindo em direção ao inferno. Depois disso, vi o time nacional do Egito, sendo guiado por Abutreka, e todos eles também estavam trilhando o caminho para o inferno. O time estava sendo conduzido por 2 demônios que tinham forma de vacas. O principal demônio, que os ajudou a ganhar a Copa Africana das Nações por 7 vezes, foi Osíris. Vi então todos os times do mundo, inclusive o time nacional de Gana, o Black Stars, Estrelas Negras, sendo seguido pelos seus fãs e torcedores. Perguntei ao Senhor Jesus o porquê daquilo, e ele disse: porque todos eles pertencem ao inimigo, e estão envolvidos em práticas ocultistas. E então o Senhor disse: admoesto que ninguém que está envolvido com o ocultismo pode entrar no meu reino. Vi todos os clubes de futebol trilhando o caminho silenciosamente para o inferno, acompanhados bem de perto pelos seus fãs. Todos os jovens que estão seguindo os jogadores profissionais também estão indo junto com eles em direção ao inferno. Alguns desses jovens não vão até os feiticeiros, mas seus professores e treinadores recorrem aos poderes do ocultismo e dão a eles os itens e as instruções sobre o que fazer. Os cristãos e o futebol. Vi 2 times cristãos jogando uma partida de futebol. Demônios em forma de ursos apareceram e se sentaram para assistir ao jogo. Eles acenavam e estavam muito contentes. Outros demônios apareceram do chão para instruir a partida como se fossem os treinadores. Mesmo quando são cristãos que estão jogando, os demônios têm legalidade de estarem presentes, pois o futebol é um jogo projetado por Lúcifer para enganar muitos e levá-los para o inferno. Vi uma partida de futebol entre 2 igrejas, e um homem recorreu ao ocultismo para vencer o jogo. Foi-lhe dado um relógio para que dormisse no cemitério da meia-noite, às 6 da manhã. Ele então pôs o relógio perto da igreja rival para que ganhasse a partida. Um homem do outro time também foi a um feiticeiro que lhe deu um líquido estranho que ele aspergiu nas camisas do time. Os demônios então possuíram os jogadores e eles jogaram sob influência de demônios anões. Pessoas com tatuagens. Vi um jovem americano de 17 anos chamado Philip. Ele tinha uma aranha tatuada nas costas. Ele disse que um amigo lhe falou que essa tatuagem o protegeria das doenças. Vi Lúcifer passando ali perto e zombando dele. Aquele jovem era da igreja e pensava que estava indo para o céu. Infelizmente, agora ele está no inferno por causa da tatuagem. Lúcifer disse: todos que usam tatuagens estão me servindo. Vi muita gente naquela parte do inferno, tudo em razão de terem feito tatuagem no corpo. Vi então Lúcifer se transformar em um jovem com muitas tatuagens e piercings pelo corpo zombando deles, e citando Levítico 19:28, pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. No inferno, um metal vermelho e quente é fixado no desenho das tatuagens, e eles sofrem com muita dor. Vi um garoto dizendo que não sabia das consequências. Ele apenas quis imitar um amigo, então fez o mesmo. No entanto, ele também está no inferno sofrendo de dor, por ter feito uma tatuagem no corpo. Homens usando brincos. Segui um pouco adiante, e vi um jovem em uma cova de fogo usando brincos nas orelhas. Ele disse que era para seduzir as garotas a se apaixonarem por ele. Ele também tinha um anel que usava para seduzir tanto homens quanto mulheres, a fazerem sexo com ele. A maioria dos jovens e dos homens usam isso para seduzir as garotas a fazerem sexo com eles. Essa é outra prática ocultista que está acontecendo. Um espírito diabólico entra em quem faz isso e influencia negativamente a vida de quem recorre a essas práticas. Livros satânicos e cristãos. Vi então uma biblioteca no inferno. A sala era muito escura, e havia 3 velas queimando e derretendo, uma vermelha, uma azul e uma preta.
vi o livro de Mormon, livros de astrologia, bruxaria branca, a Bíblia satânica, livros sobre o evolucionismo, o sexto e o sétimo livro de Moisés, a Bíblia hip hop, o livro das mutações, e outros livros diabólicos, sendo que alguns deles são usados por várias religiões. Aqueles que usam esses livros vão para o inferno. Também vi muitos livros cristãos, e Lúcifer disse: meu espírito mora nos livros, e todo livro que não tem o Espírito de Deus é preenchido com o meu poder. Ele também disse: todo livro que conduz as pessoas ao inferno está guardado nesta sala. As pessoas devem tomar cuidado com os livros que leem, inclusive títulos cristãos. Soldados no inferno. Depois de sair daquela sala, fui levado a um lugar do inferno, onde havia soldados. Eram pessoas de diferentes países, que tinham sido soldados quando estavam vivos. Eles estavam queimando em uma piscina de fogo. Eles tinham buscado proteção contra disparos e outros tipos de armas. Alguns tinham poder de desaparecer, e outros tinham roupas à prova de bala. Eles tinham recorrido a todo tipo de práticas ocultistas, para estarem protegidos enquanto estavam na Terra. Cada um tinha um 666 na testa. Havia demônios enormes, maltratando e torturando aqueles soldados. O demônio comandante tinha quase uns 6 metros de altura, e tinha a aparência de um sapo com 3 olhos. Vi um soldado de Gana, que teve uma história muito triste. Ele tinha se envolvido com as artes marciais, e quando morreu, um demônio o arrastou para aquela parte do inferno. A maioria das pessoas não sabe, mas todos que praticam artes marciais, também vão para o fogo do inferno. Fumantes. Depois, vi 2 pessoas que estavam no inferno por fumar. Por isso, as pessoas têm de saber, que o fumo as levará para o inferno. Pessoas que recorrem a santos. Também vi um homem que recorria aos santos quando estava na Terra. Visto que isso é classificado como ocultismo, ele estava sofrendo muito no inferno. Depois disso, fui conduzido pelo túnel e estava de volta à Terra. Oração de salvação. Querido Deus, venho a Ti em nome de Jesus. Admito que sou um pecador, e que estou arrependido pelos meus pecados e pela vida que tenho vivido. Preciso do Teu perdão. Acredito que Jesus Cristo, Teu Filho único e primogênito, derramou seu precioso sangue na cruz do Calvário e morreu pelos meus pecados. E eu quero neste momento abandonar os meus pecados. O Senhor disse, na sua santa palavra, em Romanos 10:9, que se confessarmos o Senhor Jesus, e crer em nosso coração, que Deus o ressuscitou dos mortos, seremos salvos. Eu confesso agora mesmo, Jesus, como Senhor da minha alma. Em meu coração, creio que Deus ressuscitou o Jesus dos mortos. Neste exato momento, aceito Jesus Cristo como meu Salvador pessoal, e conforme diz a sua palavra, estou sendo salvo agora mesmo. Obrigado, Jesus, por tua infinita graça, que me salvou dos meus pecados. Agradeço a Ti, Jesus, pois tua graça nunca nos conduz à libertinagem, mas antes, sempre nos conduz ao arrependimento. Por isso, Senhor Jesus, peço que transforme a minha vida, para que eu possa trazer honra e glória somente a Ti, e não a mim mesmo. Obrigado, Jesus, por ter morrido por mim, e por me dar a vida eterna. Amém. Não vá para o inferno, pois você ficará lá por toda a eternidade. É um grande erro decidir ir para aquele lugar. Jesus Cristo te ama, e quer que você tenha a vida eterna com Ele no céu.